Hoje, dia 19, nós estamos começando então uma programação toda especial, porque nessa programação a proposta é que nós tiremos dúvidas com relação às Sagradas Escrituras. E isso é muito importante porque muitas pessoas se afastam dos escritos sagrados porque não compreendem. E a nossa intenção é que as pessoas se aproximem. Não é isso, o Luciene, Patrícia, Isso, né? A nossa intenção é essa. Então, para a gente começar, eu vou pedir a Patrícia para fazer a oração inicial. Tá bom, Patrícia? Você peça a bênção de Deus para esses trabalhos, não apenas para o dia de hoje, mas para todos que nós faremos daqui para frente. Oremos. obrigada, Senhor. Paizinho querido, eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco, esteja com as pessoas que estão agora no momento e que irão, as pessoas que irão assistir mais tarde. Quero pedir, Senhor, que o Senhor continue usando o pastor Josemi Amém, meu e Deus. continue sendo uma bênção para todos nós. Amém, meu Deus. Que possamos, Senhor, o Senhor não sabe a nossa alegria de poder estudar todo o tempo, conhecer-te cada vez mais. Mas, Senhor, nós pedimos que o seu Santo Espírito fique conosco, Senhor. Amém. Não só nesse momento, como todo esse dia. Que o Senhor nos guie, nos livre de todo mal e nos mostre o que é o certo e o errado para ti. E que, ao mesmo tempo, Senhor, possamos ser luz. Possamos igual aonde nós vamos, não importamos com quem nós vamos encontrar, que possamos ser luz. Que possamos, Senhor, apresentar o Deus que servimos. Fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos fazer aqui uma introdução, né? E depois a gente vai passar para o slide para a gente poder entender melhor. Quando nós estudamos a respeito da origem do texto bíblico, é muito interessante que nós vamos observar que a Bíblia começa a ser escrita no momento em que se desenvolveu da maneira mais simples possível, na época, a escrita alfabética. A escrita alfabética se desenvolve ali na Península do Sinai. E os grandes mentores, digamos assim, dessa escrita foram os fenícios. E diferente do que muita gente pensa, os fenícios eles não eram um povo, mas eles eram um conglomerado de povos que se reuniam na faixa de Gaza, que na época era uma região de muito comércio, que recebia pessoas de todas as partes do mundo na época. E essas pessoas vinham trazendo o seu conhecimento, a sua cultura, e ali naquela faixa ali começa a se desenvolver, então, um tipo de escrita diferente, porque já havia dois tipos bastante preeminentes de escrita naquela época, uma egípcia e a outra assíria. Então, é importante que a gente tenha essas informações para a gente poder entender melhor o contexto bíblico. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e aí vai ficar bem melhor, né? Para a gente poder entender bem essas questões. Então, ok, vamos adiante. Vocês estão vendo aí dois tipos de escritas, tá? Aqui do lado esquerdo você tem a cuneiforme. Por que que ela é chamada de cuneiforme? Porque era uma escrita em forma de cunha. Então, eles preparavam um tijolinho, enquanto o tijolinho ainda estava fresco, maleável o suficiente, eles faziam então os seus escritos. Essa escrita cuneiforme, ela foi utilizada pelos assírios. Então, a arqueologia descobriu milhares desses tijolinhos. Então, esses tijolinhos, eles eram usados na escola, eles eram utilizados na economia doméstica, eles eram utilizados até como comunicação, né, como uma espécie de carta, uma coisa assim, né? Já os egípcios, eles usavam os hieróglifos, que nós temos os hieróglifos, era bem interessante, porque os hieróglifos, eles eram pinturas. E cada símbolo desse aqui, ele representa um.
A princípio, a princípio se pensava que esses sinais eles eram simplesmente símbolos. Depois se descobriu que eles não são apenas símbolos. Na verdade, esses símbolos eles representam também fonemas. Isso se descobriu muito mais tarde. Mas mesmo assim, ela era muito complexa, porque eram muitos, muitos símbolos para representar fonemas, muitos. E depois, quando a gente for estudar um pouquinho mais, né, se a gente fizer uma segunda edição, eu vou explicar para vocês como foi que os peritos descobriram o que que isso aqui significa, né? A gente pode, quem sabe, fazer isso numa segunda edição, aí eu explico isso para vocês, tá bom? Bem, eles usavam um ponteiro, agora voltando para a escrita cuneiforme, eles usavam um ponteiro, e com esse ponteiro, então, eles iam fazendo os símbolozinhos para poder escrever. Estou falando agora dos assírios, tá? Então, aqui você tem um corte maior para você poder entender, né? Eles faziam esses símbolos e com isso eles escreviam. Aqui também descobriu-se que não eram simplesmente símbolos, né? Eram fonemas, no entanto, eles eram muito complexos. Era uma quantidade muito grande, isso tornaria, por exemplo, o escrito bíblico muito desajeitado, não teria como, né? É, a escrita hieroglífica, né, que era a escrita egípcia, eles descobriram depois que ela, como eu falei para vocês, elas representavam fonemas. Então, esse pássaro aqui, por exemplo, tá vendo? Ele representa o A, essa mãozinha o B, esse pezinho aqui também é B, tá vendo o C aqui, tá? Ah, tá bom, pastor, como é que nós descobrimos isso se essas escritas desapareceram? A gente pode, se vocês tiverem interesse, eu posso explicar para vocês depois quem sabe na semana que vem, caso vocês tenham interesse, né? Eu tenho tudo isso já preparado. Então, isso se descobriu depois que isso representavam fonemas, né? A escrita alfabética mais aperfeiçoada, como eu falei para vocês, ela aparece na Península do Sinai e é a escrita proto-hebraica, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo, tá? Essa é a escrita alfabética, que ela tem mais ou menos aí o mesmo número de letras como nós temos hoje, né? Mais ou menos esse número de letras, entre 22 e 24 letras, né? É, essas, você vê que aqui parecem rabiscos, mas tudo isso aqui são letras. Então agora ficou bem mais fácil, porque não tem aquele número enorme de fonemas, né? Ficou bastante reduzido. Então você tem aqui, olha, é, essa letra aqui é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, tá? Sendo que os hebreus, eles tomaram a letra deles a partir, isso é algo que eu posso explicar também para vocês depois, assim, com detalhe, né? Não é o nosso assunto, o tema hoje, mas a gente pode explicar isso também para vocês. Eles tomaram as letras baseados em objetos conhecidos. Por exemplo, o Aleph, ele é baseado na cara de um touro, na cara de um boi. Tá vendo essa letra aqui, ó? Então, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ele tem um significado. O significado dele é poder ou força. E é com essa letra aqui que se começa a escrever a palavra Deus, Elohim, força, poder. Essa outra, que é a última letra, que é o Tav, essa última letra aqui, ela é baseada num travessão, numa porta, num umbral de porta. E isso é muito interessante, que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele falou que o anjo destruidor iria passar no Egito, iria visitar as casas onde não tivesse o sinal nos umbrais das portas, e que todo primogênito de ser humano e animal que tivesse naquela casa onde não houvesse sangue, que aquele primogênito iria morrer. Aí os israelitas, eles sacrificaram um cordeiro e colocaram o sangue nos umbrais das portas. Então, isso aqui era feito de madeira, esses umbrais das portas. Então, esse Tav, né, ele, na verdade,
Quando você vai olhar uma tabela hebraica sobre o significado de cada um, tudo isso aqui, cada letra dessa aqui era ligada a algum objeto. E o Tav, por incrível que pareça, ele era ligado à cruz, porque ele é o símbolo de uma cruz. Muito antes dos romanos começarem a utilizar a cruz como instrumento de tortura, o Tav já era o símbolo de uma cruz. Isso aqui é muito interessante, porque quando você pega aqui o Aleph e o Tav, em grego você tem o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav no hebraico. Então aqui você tem a força e o poder de Deus, e aqui você tem a graciosidade de Cristo que derramou o seu sangue na cruz. É muito interessante quando a gente começa a analisar esses pontos, né? Isso tem uma lógica profunda, né? E o alfabeto grego, ele é baseado no alfabeto hebraico. Então você olha aqui, por exemplo, aqui, olha, você tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, He, Tet, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samek, Ein, Bet, Sade, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. Estou me lembrando das aulas que eu dei de hebraico recentemente na faculdade, fazendo os alunos repetirem isso, era bem engraçado. Mas vamos lá, gente. Então, o alfabeto grego, ele é baseado no alfabeto hebraico. Então, você tem aqui, ó, olha, alfa, beta, gimel, tá vendo? Uhum, Delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. Tá vendo? Que, lamet, mim, e é muito parecido. Tá vendo? Agora uhum, aqui você tem o alfabeto grego e o alfabeto latino, eles são muito parecidos. Aí você tem o alfabeto latino, olha aqui, olha, você vê a origem comum, olha. A, B, C, D, E, F, G, H, tá vendo? É muito parecido, ele tem uma semelhança, tá ok? Qual é o material agora utilizado para poder escrever depois do surgimento dessa escrita alfabética? Não é mais a palhete, conforme acontecia com os hieróglifos, e nem mais os tijolinhos quentes, conforme acontecia com a escrita cuneiforme. Agora eles utilizavam a pele de cabra. Tá? Moisés, quando ele começou a escrever a Bíblia, o Pentateuco, ele utilizava a pele de cabra. E é uma coisa muito interessante. Tudo tem uma lógica, gente. Tudo tem uma lógica. Onde Moisés começou a escrever a Bíblia? Ele começou a escrever a Bíblia na Península do Sinai. E eu já estive lá na Península do Sinai. E é um lugar muito, muito, muito quente. Lugares normalmente que são quentes demais, como o deserto, não há a proliferação de vermes e bactérias, porque o calor é muito intenso. Então, é muito mais fácil você preservar um pergaminho numa área bastante quente, como é o deserto, do que numa área fria. Então, até nisso, né, a gente vai vendo a lógica bíblica. Então, esses pergaminhos, eles foram utilizados por Moisés para poder escrever o Pentateuco. E Deus mandou que Moisés dissesse ao povo que o povo deveria ter as escrituras. Então, o povo hebreu era o povo mais culto do passado. Ele ou um dos mais cultos. Por quê? Porque os israelitas, eles aprendiam a ler. Até mesmo as mulheres aprendiam a ler. Era em menor número, né? Os homens em maior número, mas basicamente todo israelita sabia ler. Por que que Deus queria que eles lessem? Para que eles pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras e conhecer a vontade de Deus. Então, o material utilizado para escrever a Bíblia foi agora o pergaminho, diferente do que acontecia no passado com os egípcios. Depois, da época de Moisés, surgiu um material que se tornou bastante popular no Egito, chamado papiro. O papiro, ele é feito de caniço, um caniço que dá no Rio Nilo. Eu estive no Rio Nilo, eu vi isso de perto, né? Esses caniços, eles são cortados aqui, e eles são colocados, eles são raspados, né? Tira a pele dele,
e eles são colocados um do lado do outro, um do lado do outro. Depois eles vinham com um martelinho, com uma pedra, em forma de martelo, e eles amassavam. Pá, 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 pá. Depois colocavam outro por cima e trançava. Eu tenho isso em casa, né? Da próxima vez que eu vier aqui na Suíça, eu vou trazer para vocês verem os dois materiais, o pergaminho e o papiro. E aí eles trançavam, né? Assim, ó, né? Batiam, aquilo ficava tudo engomadinho, né? Aí eles colocavam no sol para secar, depois eles raspavam e aquilo ficava lisinho, e aí então eles utilizavam como se fosse papel para poder escrever, como escreviam com tinta, tá? Eles usavam uma tinta muito rudimentar, utilizada na época, mas que conseguia segurar aqui a escrita, né? O papiro, o papiro, ele era exportado de uma cidade chamada Biblos, tá? A cidade de Biblos, no Egito, foi a maior exportadora de papiro do mundo, exportava para o mundo inteiro. Ela popularizou muito o papiro, popularizou tanto que as escrituras sagradas receberam o nome de Bíblia por causa da influência de Biblos, que era a cidade que havia no Egito. Por isso a gente fala Bíblia, né? Por causa de Biblos aqui, né? Aqui vocês estão vendo, são as ruínas dessa cidade de Biblos, né? Se um dia a gente, vocês duas aí que são muito expert, né? A Lucia e a Patrícia, quem sabe a gente não organiza aí uma excursão para conhecer esses lugares, né? Igual eu já fiz uma vez. Pastor, Vai ser bem desculpa, interessante, né? a Zena também está aqui, tá bom, a Zenaide? Eu já vi a Zenaide, é que ela falou comigo que estaria. Ah, que benção. Ela falou comigo, ela disse que não ia entrar porque ela vai estar em atividade trabalhando, mas que ela escutaria. Mas Aí, eu já tá. vi a Zenaide. Ok. Quando ela entrou, eu vi, eu percebi. Até quero cumprimentá-la, né? Muito obrigado, Zenaide. Bom dia para você. Ela não vai poder responder, mas a gente já sabe, né? Mas então, continuando aqui agora, né? O nosso razoável, tá? É, aqui, falamos da etimologia, né? Do termo Bíblia, vocês já sabem, já conhecem. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito da conformação, né? Dos livros e tudo mais da época. O primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis, não, tá? Foi o livro de Jó, tá? Foi escrito mais ou menos em torno do ano 1500 antes de Cristo. Ah, pastor, por que que você está dizendo que foi Jó e não Gênesis? Porque o livro de Jó, o material que nós temos de Jó, ele é mais antigo do que o material de Gênesis. Ele foi escrito ainda utilizando o chamado proto-hebraico. Gênesis já é escrito em hebraico, Jó foi escrito em proto-hebraico. E o último livro da Bíblia a ser escrito, segundo a tradição, é o Apocalipse, tá? Em torno do ano 100 depois de Cristo. Segundo a tradição, porque tem alguns especialistas que acham que foram as cartas de João. A primeira, a segunda e terceira carta de João. Eu particularmente acho mais lógico, né? Que tenham sido a primeira, a segunda e terceira carta de João. Mas isso é uma coisa também que não, a gente não deve brigar. Então a tradição diz que é Apocalipse, ok, o Apocalipse, né? Porque João, quando ele foi libertado dele de Patmos, ele foi para Éfeso, na Ásia Menor. E ele foi ser pastor de Éfeso. E ele lá, ele aconselhava, ele escrevia, né? E nós acreditamos que as cartas foram escritas a partir de lá. Mas isso aí não é para a gente brigar sobre isso, não. Vamos lá, continuando, né? Então aqui está. A palavra singular para livro é biblion, ok? Biblion. A palavra plural para livro é bíblia. Então, Bíblia é uma palavra que expressa o plural, ok? Então, Bíblia é uma coleção de livros, tá certo? Que vai de Gênesis até o Apocalipse, ok? Aí está o hebraico do livro de Jó, que eu falei para vocês, que é o chamado próprio hebraico, tá? É,
que foi escrita em torno de 1500 a.C., tá certo? Aí você tem Uhum. aqui a área dos fenícios, né? Enfim. E a Bíblia vai terminar de ser escrita, aí, utilizando aqui o Apocalipse, no Mar Egeu, a ilha de Patmos, que fica no Mar Egeu. Era uma ilha isolada, não tinha como fugir de lá, e João, então, foi exilado nesse lugar, tá bom? Os autores mais prolíficos da Bíblia foram, no Antigo Testamento, Moisés, com o Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Jó e o Salmo 90. Esses livros e porções foram escritos por Moisés. Então, Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Jó, certo? Então, foram 6 livros, ok? E mais o Salmo 90, que é de Moisés também, ok? Ok. E no Novo Testamento, foram Paulo com 13 epístolas, isso segundo os modernos peritos, mas eu particularmente acredito que foram 14, tá, gente? Eu coloquei 13 aí, mas eu particularmente acredito que foram 14. Ah, por quê, pastor? Porque os críticos normalmente dizem que Paulo não escreveu Hebreus, mas eu tenho fortes razões para acreditar que Paulo escreveu Hebreus. Então, na verdade, foram 14 cartas na minha concepção. Mas isso aí é coisa para a gente poder, mais tarde, depois que a gente estudar bastante, eu vou explicar para vocês por que que eu creio assim, tá? Mas não é para agora, não, é para depois, tá bom? Então, a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, ok? Traduzida para mais de 3.000 idiomas, tá? Que quando eu fiz esse apanhado aí, foram alguns anos, tá? Mais de idiomas ainda. Escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, certo? E participaram da sua composição 40 escritores. Estes escritores, eles eram estadistas, pastores, pescadores, construtores de tendas, profetas, sacerdotes, reis. Então, uma pleiade de qualificações e de características individuais. Isso é muito importante da gente levar em consideração. No entanto, apesar de Deus ter utilizado instrumentos humanos, ele é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. Os homens foram apenas instrumentos, na realidade, Deus é o autor das ideias, ele é autor da realidade de seu conteúdo programático. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok? Então, Amém. Deus reivindica a autoria e o texto de 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra inspirada, toda escritura é inspirada por Deus, é a expressão grega theopneutos, tá? É essa expressão aqui, ó. Theopneutos, passa a grafê, toda escritura é theopneutos, tá? É soprada de Deus. Deus soprou no autor, Deus inspirou, Deus veio sobre o autor, Deus o motivou, Deus o moveu para fazer isso, ok? Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. 3 idiomas foram utilizados para escrever a Bíblia: o hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte da Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e algumas porções em aramaico. Nós vamos encontrar essas porções, por exemplo, em Esdras, vamos encontrar também no livro de Daniel, pequenas porções, mas a maior parte foi escrita em hebraico, ok? E o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Ah,
os escritos antigos, eles eram colocados em rolo. Eles eram escritos em rolo. E era muito diferente de hoje, né? Porque os rolos, eles eram enormes. Então, quando o autor escrevia uma frase, ele escrevia a frase até terminar a frase. É diferente da gente. Por exemplo, você pega aqui um livro, tem a minha Bíblia aqui, né? Você pega aqui um texto, a, os editores, eles quebram as frases, né? Ou até palavras, dependendo da edição, né? Então, ele terminou aqui, mas ele tem que respeitar uma pauta, ele volta para cá. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, não era assim. Eles escreviam a frase inteira. Eles só passavam para baixo quando aquela ideia tinha sido terminada. Aí eles passavam para baixo, entendeu, gente? É assim que eram escritos os rolos, tá certo? Os Uhum. principais trechos hebraicos foram copiados durante o período dos maçoretas, que eram escribas judeus. Vocês já ouviram falar nos maçoretas? Eles eram extremamente cuidadosos ao fazerem as suas cópias. Segundo o Talmud, que é a tradição judaica, a, a escrita, o tipo do papel e a forma eram controlados por leis muito rigorosas. Então, qualquer erro era motivo suficiente para rasgar a cópia e começar tudo de novo. Então, assim, os manuscritos que nós temos hoje, eles foram bem conservados e eles têm pouquíssimas variantes entre si, tá? Então, eu vou explicar para vocês os antigos copistas da Bíblia, eles eram chamados de sofer, no plural, soferim. Você vai ver nos documentos soferim. O que é o soferim? A palavra sofer significa contar. Soferim eram os contadores. Então, ele vinha escrevendo, os rolos eram escritos da direita para a esquerda, tá, gente? Então ele vinha escrevendo, pá, 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 escrevendo, tá? O que que ele fazia? Ele contava o número de letras das palavras para conferir se estava tudo certo, depois ele contava o número de palavras na frase. Se tivesse qualquer erro, ele apagava tudo e fazia de novo. E quando ele tinha que escrever o tetragrama, que é o nome de Deus, Yahweh, ele pegava uma pena nova para poder escrever aquele nome. Depois, no futuro, como eles consideravam esse nome impronunciável, porque era tão sagrado que eles não queriam pronunciar, eles passaram a escrever El Shaddai ou Adonai, que significa Senhor. Por isso é que a gente tem muito Senhor na Bíblia. A gente não usa muito o nome de Yahvé, Uhum. porque os judeus eles tinham tanta reverência que eles não queriam ficar falando o nome do Altíssimo, não é? E até hoje existe essa tradição. Por exemplo, quando você vai num culto, num serviço religioso judaico, como eu já fui várias vezes, eles não usam, eles usam a palavra Hashem. Hashem significa o nome. Interessante, né? Eles falam Uhum. Hashem, então, o nome, para poder expressar exatamente isso. Então tem muita gente que é bastante descuidada e que diz, ah, a Bíblia foi escrita por homem, o camarada não sabe o que está dizendo, sabe? Ah, foi alguém que inventou isso por aí. São pessoas desavisadas. Uma coisa que às vezes me aborrece muito com as pessoas é as pessoas não terem espírito de pesquisa e ficar repetindo o que os outros falam, ao invés de pesquisar, de buscar e procurar compreender. A Bíblia foi o livro mais bem cuidado da história. Não teve nenhum tão bem cuidado quanto a Bíblia. Ela foi protegida mesmo. Ah, pastor, então a Bíblia não tem falhas? Ela tem falhas humanas. Mas essas falhas humanas, elas não se constituem em perdas essenciais. É muito interessante a gente observar isso. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, tá bom? Muito bem. Agora eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que eu estava falando ainda há pouco, tá? Aqui você tem a primeira frase da Bíblia, ela é completa, tá? Você tem a primeira frase, aqui você tem aqui a segunda. Olha, essa é a segunda, essa é a primeira. Vamos para a primeira frase aqui da Bíblia, tá? Então vamos lá. Para a gente saber o trabalho dos soferim, dos contadores, como é que eles faziam. Então, agora olhando aqui para a tela, tá? Então você tem aqui, olha, olhando para cá, ó.
Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Acheret. Então você tem aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos contar só as consoantes aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá, ok. Tá tudo contadinho aqui. Então ele contava. Agora as palavras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas palavras tem a primeira linha da Bíblia? Sete. Depois nós vamos entender que o sete é um número muito especial na Bíblia. O 7 é um número que ele é essencialíssimo. Ele constitui um sistema que a gente chama de sistema hebdomedário, que é o sistema baseado em sete. Tá? A gente vai trabalhar isso aí também no futuro, nós vamos trabalhar isso, tá? Então veja aqui, eu quero passar para vocês alguma lógica com relação a. Eu quero passar para vocês aqui alguma lógica em relação a essa frase aqui, tá? Esse bet aqui que está em branco, ele não faz parte da palavra princípio. O princípio é reshit. Esse bet aqui é uma preposição inseparável, porque os hebreus eles juntavam a preposição, tá, ao substantivo. Então você tem aqui, ó, Bereshit. Então, no princípio, ok? Bara, criou. Bereshit. Elohim, Deus. Agora, prestem atenção, olhem para cá, para a cena que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Se lembra que eu falei lá no início? É que você tem o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ela não tem tradução. Ela não é traduzida para os nossos idiomas. Essa expressão aqui, et, é apenas para indicar que esse verbo aqui, ó, bara, tá? O bara está relacionado com it. Criou o quê? Aqui você tem uma partícula acusativa indicando que os substantivos que vão ser agora relacionados a esse verbo bara, eles são objetos diretos. Eles estão no acusativo. Então, bara et. Criou o quê? Et. Acheres quer dizer o céu, va et desculpe, irmão, Hashamaim e Vaheret, quer dizer, criou o céu e a terra. Vocês entenderam? Então, esse et aqui, ele está dizendo que o céu, Hashamaim, tá? Ele está em objeto direto com o verbo, criou o céu, Vaet Ahiret. Tá. Só para vocês poderem entender um pouquinho, essa letrinha branquinha aqui, ele é um valvo conjuntivo. Ele significa o E, nosso, tá? Então, olha, aqui céu é Chamaim. O Rachamaim chama em céus, Hashamaim os céus, porque essa porção aqui, ó, tá? Isso aqui é um artigo definido, tá? Então você tem Hashamaim, os céus. Então, Bara criou et, não tem tradução, mas indica que é um objeto direto, criou o quê? Hashamaim, os céus, va et, normalmente o et, ha-eres. Então a palavra terra é eres, o ha-eres significa a terra. Criou os céus e a terra. Mas tem um fato aqui muito interessante e curioso, é que essa expressão aqui, et, ela vai aparecer em todo o Pentateuco e em outras partes da Bíblia. E ela, embora ela não tenha tradução, ela indica a presença do ser de Deus. Por quê? Você tem o Aleph, que é a palavra com que se escreve a palavra Deus aqui, ó, Elohim, e você tem o Tav, que é a palavra que indica o sangue no madeiro. Então você tem desde o poder da potência de Deus até a cruz, que é a graça de Deus. Muito interessante a gente observar isso, né? E a segunda linha, eu não vou analisar com vocês, mas eu vou apenas contar, tá vendo? A segunda linha diz assim: varreres, mas a terra, Haitá, era Torruva Borru, sem forma e vazia, Haroshek Alpenei, ah, e as trevas estavam penei, estavam na, e a
Ih, meu pai do céu, deixa eu voltar de novo aqui, ó. Varreres, mas a terra Haitá era Torruva Borru, sem forma e vazia. Varroshek, Alpenei, e as trevas estavam sobre Terrom, a face do abismo. Varruach Elohim, e o Espírito de Deus, Mecharefet, pairava Alpenei Hamaim, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra aqui, ó, Becharefet, pairava, eu falei para vocês aí na semana passada, nesses dias, eu estava falando lá na igreja, que é as asas de uma águia ou de uma galinha protegendo os seus filhotes, né? Então o Espírito de Deus estava sobre as águas ali. É uma coisa muito interessante a relação do Espírito de Deus com as águas. Aí quando você conta essas letras, você tem aqui, olhando para cá para a tela, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. A primeira linha da Bíblia são sete Certo. Uhum. palavras e a segunda, 14 palavras. O O que isso dobro. quer dizer? A valorização do número 7. Uhum. E você vai observar que o 7 ele vai aparecer em diversos fenômenos naturais. 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 são os dias da semana. E o sétimo dia da semana é o dia em que Deus colocou um selo como o seu caráter criador, criativo. Ele colocou o sétimo dia como um selo da criação, como a sua assinatura. Ele celebrou esse dia, né? E é muito interessante que ao longo da Bíblia ele pede que o seu povo celebre com ele. É uma forma de dizer assim: eu acredito que tu, Senhor, és o Criador de todas as coisas. Interessante, né? Quando a gente observa